Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nesta noite. Nós estamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santana, no Ministério do Pastor Renato Teixeira Bruno, nosso presidente, e o nosso vice-presidente, Pastor Sérgio Damasceno. Nós estamos aqui nesta noite, nós vamos fazer um preâmbulo a respeito da lição do próximo domingo para os nossos professores. São alguns pontos que nós vamos ressaltar a respeito da lição. O título da lição é Eleição e Predestinação, e para essa reunião está conosco o diácono Dionésio, o diácono Moisés e o pastor Wagner, e o nosso irmão Márcio, que está fazendo a parte da filmagem para nós aí. Então nós vamos começar a nossa lição falando sobre o textual. O textual da nossa lição, ela vai trazer para nós o seguinte texto: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. A verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, no capítulo 1, versículos 4 ao 12. Amém? Nós não vamos ler, mas os irmãos podem acompanhar na sua lição em casa, os nossos irmãos professores e quem estiver acompanhando. Bom, o tema da lição no todo, desse segundo trimestre, é a igreja eleita, redimidos pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Passamos por 2 lições, o apóstolo Paulo fazendo menção do seu apostolado e também saudando aos irmãos da igreja de Éfeso, chamando-os de santos, e fiéis. E ao passo que o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, e na primeira lição nós tivemos a situação da igreja, como estava passando, onde era localizada, e ali o apóstolo Paulo pôde escrever, dar início a essa carta com uma saudação. E na segunda lição nós falamos sobre as bênçãos espirituais. Nós tivemos uma lição maravilhosa, e agora nós vamos falar, amados irmãos, a respeito da eleição e predestinação. Com a introdução da lição vai dizer assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvação, de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. O primeiro ponto vai estar ali: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Eleitos, então eu quero que você se posicione bem, porque nós vamos agora entrar nas questões referentes a essa doutrina tão importante, e que muitos têm dúvida a respeito da eleição e predestinação. Vamos lá. No primeiro ponto, está escrito assim, o escritor começa. Primeiro ponto, está escrito: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Então eu faço aqui, logo agora nós vamos para o primeiro subponto, Eu quero falar aqui que Paulo ele menciona 3 aspectos dessa escolha. Pergunto para os irmãos que estão aqui: que aspectos
aspectos são esses? Que aspectos são esses? Gostaria de passar para os irmãos então nós começarmos a nossa lição. Bom, Pai do Senhor para todos, os aspectos estão citados aí no primeiro ponto, né? Que são, primeiro, em que fomos, o comentarista faz uma pergunta, né? Em que fomos escolhidos? Ele mesmo responde que em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Ela o quê? A eleição divina. Então, os três aspectos da eleição divina é em que fomos escolhidos, a resposta é em Jesus. Em que tempo se deu essa escolha? E a resposta, como está na lição, é o tempo antes da fundação do mundo, né? Então, não se está falando de um tempo calculado, antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas. Então, está se falando de um tempo eterno, um tempo kairos, e não um tempo cronos, né? E a terceira vai dizer assim: e qual é a finalidade? E a resposta é: para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, esses são os três aspectos da eleição divina: em que fomos escolhidos, em que tempo se deu e qual a finalidade. Amém? Amém. A gente vê uma coisa interessante aqui, né? Em que fomos escolhidos, que é em Jesus, por isso é cristocêntrica, né? Então a gente vê que em todos os momentos, em tudo que se fala sobre a obra de Deus, Cristo está no centro. Então, normalmente, nós em Jesus Cristo, então Cristo, além dele estar no centro de tudo que nós fazemos, então Cristo está centrado. Então, a pergunta é: em quem fomos escolhidos? É em Cristo, porque a nossa vida se baseia com Cristo no centro de tudo. É uma vida cristocêntrica, né? Eu vejo isso aí, uma coisa muito importante e você vê que essa escolha dele, ela é feita antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, antes da criação, ele nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então a gente vai, no decorrer da lição, a gente vai entender o porquê dessa eleição. É uma escolha, né, divina, pois é a nossa escolha para a salvação feita por Deus. Então, se é feita por Deus, nós pecadores por natureza não sabemos escolher, mas o Senhor escolhe, né? E vamos depois também explicar como que é essa escolha, porque Jesus, ele próprio disse no capítulo 15 de São João, versículo 16: não foi vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Então nós precisamos muito bem clarear para os professores como que é essa escolha, que Jesus, ele fala aos apóstolos: mas eu escolhi a vós. Então, isso nós, no decorrer da lição, a gente vai estar clareando mais isso para o leitor, porque alguns, infelizmente, pensam que essa escolha é uma escolha, né, juntamente essa eleição com a predestinação, levam para um caminho totalmente antibíblico, né, do que aprendemos. Mas, vamos lá. Pois é isso. Os irmãos, até, primeiramente, boa noite e paz do Senhor para os irmãos que irão nos assistir, né? O irmão Dionésio até falou aqui os 3 pontos, o pastor Wagner deu continuidade, e lá no finalzinho, né, que o autor aqui vai dizer: ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Só tem uma maneira de sermos eleitos, se formos em Cristo, porque Cristo o plano de Deus para a humanidade era em Cristo. Quando aceitamos Cristo pela fé, somos eleitos em Cristo, porque não tem outra maneira de sermos eleitos a não ser se for na pessoa de Cristo. Então não existe outra maneira.
Aí depois, a declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, no caso ali. Ou seja, os pontos que Paulo está falando aqui da eleição divina, é o que o irmão Dionésio falou, o pastor Wagner falou, né, de ser centrado em Cristo, senão não tem outra maneira de ser eleito. Importante também aqui que o apóstolo Paulo, aqui no final, aqui, ele usa até um texto que o Pedro escreve, né? A sua carta, no capítulo 1, versículo 2, né? Ele destaca aqui, o escritor destaca aqui a palavra presciência, né? Como o diácono aqui falou, né? A igreja desde a eternidade, Deus elegeu a igreja desde a eternidade, desde a fundação do mundo, segundo a sua presciência. O que quer dizer presciência? Eu entendo essa presciência como a palavra pré, a gente entende por uma coisa antes. A ciência é todo um conhecimento. Então, quando nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, então quer dizer que antes da fundação do mundo, pela sabedoria de Deus, pelo conhecimento infinito de Deus, Ele já previu a salvação. Então eu vejo que é a segunda presciência. Então eu vejo um significado mais abrangente para nós, para que os nossos alunos... Na grande trabalho, é tipo como se Deus estivesse consciente daquilo que estava fazendo, tinha certeza daquilo que estava fazendo, né? Toda a sabedoria de Deus, presciência. Então ele anteviu, ele previu, já sabendo, antes da criação, né? Essa eleição foi segundo a presciência de Deus. Aí o apóstolo Pedro, né, ele fala uma palavra tão profunda, segundo a presciência de Deus, para viver em santificação na obediência pelo Espírito Santo. Aí entra o que Paulo completa, né? Porque santo e irrepreensível. Então, o pastor Wagner já até comentou aí, a presciência de Deus é conhecimento futuro. Nós só temos a capacidade de saber o agora, mas Deus já sabe o amanhã, o futuro. Já foi pré-determinado por Ele algumas coisas. Então, por isso que Ele já tem ciência do que irá acontecer no futuro. Claro que Ele não vai interferir nas nossas escolhas. Ele já tem ciência do que vai acontecer com a igreja, quando será o arrebatamento, como será o milênio, porém não vai interferir nas nossas escolhas. Louvado seja Deus. Estamos certo, né? Dionésio, tem algum comentário? Não, eu só queria lembrar que essa é uma lição, nós estamos diante de um tema que, como alguns teólogos dizem, é um tema que é debatido há 2000 anos. Esse é um tema que há várias linhas de pensamento, várias linhas de raciocínio, e que não se chega, os grandes teólogos não chegaram a uma linha de raciocínio única, um pensamento único. São várias linhas de raciocínio. Por isso que lá na introdução, o comentarista coloca que nessa lição nós abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal. Nós estamos falando disso. É importante frisar que nós estamos falando da interpretação pentecostal, não propriamente assembleiana, né? Podemos dizer assim, as igrejas de linha pentecostal têm esse entendimento que nós vamos tratar aqui hoje, nós já começamos a tratar. Mas que também existem outras formas, outras maneiras de pensar. Outras linhas de interpretações na realidade, né? Porque quando nós falamos de eleição, nós não podemos tratar essa eleição divina da mesma forma que é uma eleição como acontece hoje para governo. A eleição que acontece, nós escolhemos esse governador. E nós também temos a capacidade de tirar esse governador também, né? Sim. Porém, pode continuar. Sim. Então, nós aqui escolhemos esse governador. Agora, nessa eleição divina, ele nos escolhe. Mas ele não nos escolhe, como existe uma linha de raciocínio que fala, ele não nos escolhe, você vou salvar, o Éder eu vou salvar, mas Moisés eu vou
destinar à condenação, né? Ele nos escolhe no sentido, como já foi falado aqui, o primeiro aspecto é em Cristo. Então ele não escolheu eu, não escolheu Éder, não escolheu Moisés, ele escolheu o seu filho amado, Cristo. E aqueles que aceitam a Cristo estão abarcados nessa eleição. Louvado seja Deus. Mas Louvado seja Deus. decorrer da lição, Então esse é o primeiro ponto. Lembrando que o ponto central da nossa lição é a eleição segundo a presciência. Por isso que eu falei, segundo a presciência de Deus. Por isso que eu fiz a pergunta sobre essa presciência, que é muito importante para nós compreendermos que um Deus tão maravilhoso nos dá esse privilégio, né, de nos escolher antes mesmo da fundação do mundo, como foi dito aqui, o diácono falou aqui, é pela fé. Então nós vamos continuar aqui o segundo ponto, o segundo subponto, as condições da eleição, né? Nós vimos que no capítulo 2 e versículo 8, o apóstolo Paulo vai falar sobre graça, né? Ele vai falar que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas, ressaltando também o que Moisés disse, através da fé. Agora eu pergunto, o que é graça? O que significa graça? Né? No meio, como o escritor falou, no meio cristão, até mesmo nos meios seculares, o que é graça? Antes de entrar na graça, eu só queria concluir o que o nosso irmão Dionésio falou acerca disso. Nós temos uma base bíblica, que Pedro, ele fala assim em 2 Pedro 1,10: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Então nós temos uma base bíblica aí. Se nós não estiver firme na nossa vocação, a gente pode tropeçar. Então quer dizer que não é uma eleição concreta que você está totalmente salvo por uma escolha divina. Então ele deixa bem claro, seja a vossa vocação firme e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Então Deus não elege uns para a salvação e outros para a perdição. O homem é capaz de fazer a sua livre escolha. A essa livre escolha que o irmão citou para ele, isso de nós escolher a Cristo como Salvador da nossa alma, para poder essa eleição ser concreta na nossa vida. Seja Deus. Porque se nós não tiver essa escolha, né, jamais a gente vai alcançar a salvação. Agora, a graça, ela está relacionada com a salvação. Ela está, é uma atitude. Eu vejo a graça como uma atitude, uma provisão graciosa de Deus para com quem? Para o mais indigno transgressor da lei. Essa é a graça graciosa. Ela resulta da parte de Deus para o pecador. Em que essa graça resulta? Em misericórdia. Por isso que essa palavra, o que é graça, ela traz um contexto muito grande, ela traz muitas coisas gloriosas. Por exemplo, ela resulta da parte de Deus para o pecador a misericórdia, a benevolência, a paz. São tudo resultados, né, da graça na vida do pecador. Então eu deixo o versículo para passar para os irmãos, da continuidade. Em 2 João, versículo 3, diz assim: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco em verdade e caridade. Você vê quando João inicia a sua carta, ele começa a falar sobre a graça, a misericórdia e a paz que andam junto, né? E a verdade na caridade. Então essa graça abrange. E no original ela é chariz. O que é isso? Essa chariz é no sentido de caridade, carismático. Isso é agradável, atraente, agradecer, gratidão, tudo é graça, chariz, nessa parte. Então, a salvação é um dom gratuito de Deus. É um dom, não é por mérito nenhum. Nós não merecíamos, mas
é um dom gratuito, a salvação é totalmente de graça. Obrigado. Tá lá. A salvação é totalmente de graça. Então, Eu quase entrei ali. Moisés. O pastor Wagner até comentou já, irmãos, sobre a graça e o favor imerecido, né? Nenhum de nós é merecedores dessa graça, nenhum de nós é merecedores da salvação. Mas Deus, através do seu infinito amor, Ele fez esse ato de graça, né? Como esse ato de graça? Ele envia o seu Filho para nos dar essa oportunidade de salvação. É o que Paulo vai dizer em Efésios, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Paulo não está falando da fé, Paulo está falando da graça. Porque se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós não alcançaríamos essa salvação. Mas aí, tendo fé em Cristo, alcançamos a graça, ou seja, a salvação, esse favor imerecido. Não somos merecedores, mas Deus nos deu essa oportunidade de escolhermos isso. Louvado seja Deus. E aqui entra um ponto-chave nesse entendimento, porque, como eu havia comentado antes, existem duas formas de pensar a eleição e a predestinação. Existe a forma de pensar, principalmente das igrejas presbiterianas, por exemplo, pensa Os calvinistas em geral, né? Eles pensam a salvação como Deus escolhendo cada indivíduo, né? Elegendo uns para a salvação, né? Mas porque eles não admitem, o principal que eu pude perceber, o principal linha de raciocínio deles, eles não admitem a interferência humana na salvação. E realmente a graça não tem interferência humana. A graça ela é um favor imerecido de Deus sobre o humano, né? Então, nesse aspecto da graça, o homem ele não tem participação na salvação, mas ele tem participação, como o próprio texto que Moisés leu, que é segundo Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. E aí, por meio da fé de quem? E em quem também? E em quem? Exatamente. Né? Ou seja, fé em quem? Em Cristo, porque nós já falamos que o primeiro aspecto é em quem fomos escolhidos, é em Jesus. Então a fé é em Cristo. Mas essa fé é de quem? Não é minha, não é sua. Então nós não temos nada que nós pudéssemos fazer para alcançar a nossa salvação. Mas a única coisa que nós podemos fazer é crer. E isso é uma iniciativa nossa. É nesse aspecto que os calvinistas em geral, eles não admitem, não, o homem não tem participação na salvação, por isso eles não admitem nem o livre-arbítrio, né? Mas o homem ele tem o livre-arbítrio, ele tem o poder de escolher crer em Jesus ou não, ele não tem o poder de escolher ser salvo ou não. Mas se a graça ela se manifesta por meio da fé, é por meio da fé em Cristo. Então eu creio em Cristo, aceitei o sacrifício dele, eu estou salvo pela graça. Que é por meio da minha fé que eu estou tendo em Cristo. Louvado seja Deus. E uma coisa muito importante até é dizer que essa graça é porque na verdade ninguém tinha condição de fazer o que Cristo fez. O apóstolo Paulo vai dizer que ele nos reconciliou com Deus. Através de quê? Através do sacrifício no Calvário. Então isso é graça. E Deus, usando o tipo e antitipo lá no Velho Testamento, foi trazendo o quê? Cristo, a figura do Cordeiro, né? E que aí ao longo do tempo o próprio Pedro vai dizer que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens inspirados por Deus, né? Foram inspirados por Deus e escreveram. Então não tem. Então nós vemos que essa graça é mediante o sacrifício de Jesus, né? Mas aí vem por meio da fé, tem que crer, não é isso? Então vamos lá, continuando. Então a salvação já foi respondida, acredito, né, que a salvação não essa graça, né, é dada, mas tem o homem ele tem que fazer também uma parte, né, nessa parte de ter fé, né? Não é isso que nós estamos vendo aqui? Não é isso? Então o homem tem que ter fé nesse sacrifício de Jesus, porque a lição está dizendo sobre os 3 pontos, como foi ditado, né? Então vamos lá. Terceiro ponto.
Vida santa e irrepreensível. Vida santa e irrepreensível, né? Então, bendito Deus e Pai, que vos abençoe com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo nos lugares celestiais, não é isso? Aí ele vai dizer, para uma vida santa e irrepreensível. Então, quer dizer, essa vida de santidade, como nós passamos na lição passada, é mudança de atitude. Porque Deus, ele diz, sede santo porque eu sou santo. Então Deus não precisa ser separado, porque ele é santo por si só. Mas e nós, para sermos santos? Então, existe um processo, né? Existe um processo, aí está lá. É fácil ser santo e irrepreensível? É fácil? Não é fácil. Fácil, né? Não é fácil. Por quê? Porque o cristão, ele tem duas naturezas. Ele tem duas naturezas. Uma natureza é humana, herdada de Adão. Então temos uma natureza adâmica. E temos uma natureza de geração espiritual, porque nós somos gerados de novo, né? E se nós somos gerados de novo, então, através dessa geração espiritual, onde o apóstolo Pedro fala, sendo de novo gerado não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus, então nós temos uma natureza também espiritual. Então, essas duas naturezas do crente precisa, principalmente a natureza humana nossa, precisa ter esse lado de nós mesmos nos santificar. Então, por isso que o Senhor fala, sede santos, como eu sou santo. Então ele está mandando nós nessa natureza que Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 5 e 17, né? A qual o Espírito se opõe contra a carne, um contra o outro, essas duas naturezas. Então veja bem que nós temos que lutar humanamente para conservar puros e santificados. Então, é uma parte. A outra parte da natureza gerada pela palavra, que vem também a santificação da parte de Deus para a nossa vida. Então, encontra-se a santificação que sai de nós e a santificação que vem de Deus, porque Jesus próprio disse, santifica-os na verdade, pois a sua palavra é a verdade. Então a palavra vem nos santificando da parte de Deus para a nossa vida e nós vamos nos esforçando, porque não é fácil ser santo. Né? Não é fácil. E o Senhor disse em Levíticos 28, eu sou o Senhor que vos santifica. Então nós temos esse lado da parte de Deus que nos... Essa ajuda, né? Essa ajuda maravilhosa. Então, irrepreensível. Não é fácil, irmão. Você, no meio de uma geração corrompida, perversa, né? Segundo Daniel, aonde procuraram algum defeito em Daniel e não acharam. E Deus disse que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então veja bem que procuraram em Daniel alguma coisa, mas Daniel era um homem irrepreensível. Paulo era um homem irrepreensível. Os apóstolos eram irrepreensíveis, não tinham onde achar alguma falha na vida deles que levassem, né, a um escândalo diante de Deus, a um vitupério, a um ato vergonhoso. Não, todos nós somos falhos humanos, mas nenhuma falha clareava na mente de alguém poder apontar e acusar. Louvado seja Deus. No decorrer das falas, os irmãos podem colocar também suas objeções. Eu vejo esses dois lados da santificação. Por isso que essa pergunta, ela vem, né, de forma bem sucinta, porque não é fácil quando se torna do nosso lado. Não é. E até uma prova da questão da eleição, é impossível a pessoa falar que é eleito em Cristo, crê em Cristo, e ele não vive uma vida de santidade e irrepreensão. Ou seja, a maior prova que a pessoa está eleita em Cristo é essa, viver uma vida de santidade e irrepreensão. Porque se a pessoa está em Cristo,
mas não vive, se afasta do pecado, não vive, sempre está tomando uma repreensão, né? Mas se a pessoa realmente é eleita, ela vai viver uma vida de santidade e não vai dar margem para o que o pastor Wagner falou. Dar margem para as pessoas apontar, fez não. Porque sempre ela vai fazer, não, realmente aquela pessoa procura ser irrepreensível, ela não dá margem para as pessoas fazerem coisas. Aí que a eleição entra, né, com os pentecostais, Armínio, tem a linha de pensamento. Você é santo e irrepreensível com Cristo, essa eleição se torna completa na sua vida. Isso é, se você continuar sendo santo e irrepreensível, você vai, porque você tem a sua eleição feita por Deus, até o dia glorioso de Cristo. Aí quebra aquele conceito de uma vez santo, sempre uma vez salvo, sempre salvo. Porque eu tenho liberdade de fazer o que eu bem entender, e eu me gabo isso aí, porque eu tenho uma eleição, que nem os judeus tinham, diante, quando chegou João Batista pregando, naquela época eles achavam, por ser filhos de Abraão, eles eram salvos. Estavam acima da lei, né? Acima da lei divina, podiam viver de qualquer forma, que no final de tudo estariam salvos, e não é dessa forma, o entendimento. Louvado seja Deus. Então agora nós vamos passar para o quarto subponto do primeiro ponto, a nova vida dos eleitos, né? A nova vida dos eleitos. Bom, se somos eleitos e escolhidos antes da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo, por que mudar? Por que temos que mudar, então? Eu estou virando um calvinista aqui agora. Por que mudar? E como mudar? É claro que já foi colocado assim, alguma coisa relacionada a isso, né? Mudar, eu acredito que está ligado às nossas atitudes, né? Sim, porque Paulo fala em Romanos capítulo 3 e 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram e estão destituídos de Deus, então tem que haver uma mudança para essa eleição. A velha conduta, ela precisa ser mudada por uma nova criatura. Isso tem todo o apoio bíblico para que venha concretizar essa eleição. Se somos eleitos ou escolhidos de Deus antes da fundação do mundo, por que então precisamos mudar? Porque, por causa que todos pecaram e estávamos destituídos da glória de Deus. Então, nós vivíamos numa conduta de uma velha natureza, e agora, na plenitude dos tempos que veio Cristo, né, nascido de mulher, e tudo, né, mostrando essa nova vida, né, do novo nascimento, nos leva a ser novas criaturas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Então houve uma mudança. Então aí sim tem um efeito glorioso, né, na eleição e na escolha de Deus. Certo, nossos irmãos? Algum comentário, irmãos? Não, é isso aí. Então vamos lá. Então vamos passar para o segundo ponto, o segundo ponto, que fala sobre predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Foi feito na eternidade, como já foi frisado aqui pelo diácono Dionésio. Predestinação, o predestinado. Vamos lá. Agora nós saímos do campo da eleição, não é isso? Nós vemos que a eleição, né, ela está na fé em Cristo, mediante a graça, né? Nós aprendemos isso, que a eleição está fé em Cristo mediante a graça. O diácono Moisés até falou que graça é o favor dispensado a alguém que não merece. Então, de forma nenhuma. E outra coisa importante frisar aqui, que diante desta posição nossa,
Nós somos eleitos por Deus, mas em Jesus. Agora, a predestinação, ela já muda, porque tem muitos que querem colocar essas duas palavras como se fossem sinônimos, não é isso? E elas não são. Elas são distintas uma das outras, nós vamos ver isso aqui. Bom, o que significa ser predestinados? Qual o significado da palavra predestinação? A palavra ali, predestinação, né? No caso, ela tem já ali, pré, antes, e destinação, ou destinado no caso, né? Primeiro que nós vamos ver, todos nós aqui cremos na predestinação. Uma coisa é certa, predestinação existe, a Bíblia dá respaldo para isso. Vocês vão ver que Deus já tinha predestinado o que aconteceria com a nação de Israel. Deus já predestinou como será o fim da humanidade e o fim da igreja. Cristo vai voltar, isso, ou seja, uma coisa que ele já previu algo que vai acontecer. Então é certo que um fim terá para a igreja, que Jesus já está determinado o dia que ele vai voltar e arrebatar a igreja. Mas nós não sabemos. Aí não sabemos quando. Então, assim, a predestinação, tanto os calvinistas como os arminianistas, eles creem na predestinação. Porém, cada um tem o seu ponto de vista, tem uma linha de raciocínio, no caso. Só que, para a pessoa, agora eu dizer bem assim, que fulano foi predestinado para o céu ou para o inferno, isso a Bíblia não dá respaldo. A Bíblia dá respaldo que tem a predestinação. Porém, ela não diz, esse foi destinado ao céu ou esse foi destinado ao inferno. Isso não dá respaldo. Aí eu estava lendo até aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, vai dizer assim, Paulo dizendo a Timóteo, admoesto, pois antes de tudo que façam deprecações. Essa palavra é até meio complicada para nós, né? Ou seja, façam súplicas de perdão, oração e intercessão e ação de graça a todos os homens. Ou seja, Paulo dizendo, eu quero que vocês intercedam, clamem por todos os homens, por toda a humanidade, porque todos eles têm o direito, têm a oportunidade de salvação. Então Paulo está dizendo isso, que ninguém foi destinado ao inferno ou ao céu. Todos têm a oportunidade, o direito de salvação. Porém, um fim Deus já tem determinado, que ele vai voltar a buscar a igreja. E se o povo não se arrepender, não aceitar a Cristo e crer que Cristo é o único caminho para a salvação nossa, realmente aí estaremos destinados ao inferno. Pai, seja Deus. Só para completar aí o que Moisés já falou, no próprio primeiro subtópico aí, né, do tópico 2, lá na parte central ali vai dizer assim, que a Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Quais são os propósitos de Deus inclusos na eleição? Nós falamos agora há pouco. A eleição tem o propósito de para que o eleito viva uma vida santa e irrepreensível. E quem é o eleito? Aquele que, mediante a fé, creu em Cristo Jesus, creu no sacrifício vicário. Então, a predestinação se aplica aos propósitos inclusos na eleição. Aqueles que creram em Cristo, aqueles que aceitaram Jesus, vivem uma vida santa e irrepreensível, constante, como o pastor Wagner falou, não é de qualquer maneira, mas vivem de forma constante isso, vão desfrutar dos efeitos da predestinação, que é vida eterna. Esses estão predestinados. A diferença, talvez, para o calvinismo é que o meu modo de interpretar o que eu já vi até hoje no calvinismo, eles pensam nos indivíduos, em pessoas. Sim. Pessoas estão predestinadas, determinada pessoa está predestinada ao inferno, determinada pessoa está predestinada ao céu. E não está falando de um grupo, não está falando nós não podemos falar até assim,
determinar, né? Não fala assim, de todo o coração, a gente não pode nem aceitar um tipo de coisa dessa, dizer que Deus predestinou alguém para o inferno, porque senão o textuário da Bíblia cai por terra. Qual é o textuário da Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo, todas as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê, não é para os eleitos nem para os predestinados, é para todos, todos têm a oportunidade, como Moisés falou agora há pouco, né? Então a predestinação são para eles, para aqueles que estão inclusos na eleição, ou seja, creram e aceitam, Vive uma vida santa e irrepreensível. Isso. Muito é importante isso para os nossos professores que estão que estão nos assistindo na realidade, possam trazer isso para a memória dos seus alunos. Louvado seja Deus. Eu tinha até aqui deixado outro versículo aqui, Hebreus 5, versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, por mais que alguns, tem até algumas pessoas que comentem, Cristo realmente não morreu por todos. Verdadeiramente, ele morreu por aqueles que irão obedecê-lo. Ou seja, é o que Paulo vai dizer em Coríntios também, né? Que ele vai dizer que para alguns a palavra da cruz é loucura para o mundo, mas para nós que somos salvos, ou seja, para nós que obedecemos, que cremos nessa mensagem, é poder de Deus. Louvado seja Deus, é o processo da eleição. Antes da fundação do mundo, tem que crer. Esse raciocínio de Armínio, a gente nota assim, que a nossa casa publicadora da Assembleia de Deus também, ela tem essa linha de raciocínio, como os nobres irmãos aí comentaram acerca disso, né? Que a Escritura, ela não dá respaldo, né, em questão de predestinação, uns para a vida eterna e outros para o sofrimento eterno. Não existe um texto referente a isso, por Mas incrível que pareça. a gente pode ter uma base ele predestina como? A todos que querem ser salvos. A todos que querem ser salvos. Então esse plano é bastante amplo para incluir todos realmente. O plano da predestinação é um plano amplo para incluir todos que desejam ser salvos. Aí sim, agora eu faço uma ilustração aqui, muito importante. Jesus, ele é a porta da salvação. Ele é a porta. Quem está por lado de fora da porta, ele chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos livrarei. Então, quem quiser pode vir. A porta está aberta da salvação, certo? E quando entramos e passamos por essa porta e somos salvos, aí somos eleitos segundo a presciência de Deus, mas entramos pela porta da salvação. Então aí passamos a essa predestinação, ter esse raciocínio de Armínio. Então, em razão de Deus, em razão do conhecimento, ele previu que essas pessoas, eu, você meu nobre professor, Deus previu pela sua presciência todos que iam aceitar a Cristo e já falou acerca da eleição e da predestinação, porque ele já viu milhões de pessoas sendo salvas pelo poder do Evangelho. E isso é uma coisa gloriosa. E ele não predeterminou você ir para o inferno. O homem, ele vai para o inferno com seus próprios pés, com a sua livre escolha. Mas se ele passar a porta da salvação, ele alcança essa predestinação, essa eleição. É uma coisa linda. Então, o calvinismo tem como Deus, por exemplo, como a autoridade máxima, e nós, como seres humanos que não temos acesso, não temos méritos nenhum, então Deus, ele pode julgar e predestinar o homem para a eterna condenação já prevista. Então eles têm essas linhas de pensamento assim, e que Deus escolheu alguns para ser salvos. Então, e aonde fica a pregação do Evangelho? Que Cristo manda pregar, e o homem ele está dentro de uma escolha: ou ele aceita Cristo ou não aceita Cristo.
Ou ele quer ir para o céu, ou ele quer ir para o céu. Então, na verdade, Deus deixou a doutrina do livre-arbítrio que nós estudamos já, está no nome. Eu tenho até aqui outro texto aqui, ó, Tito, capítulo 2, e versículo 11 e 12 também. Porque a graça de Deus se há de manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbrios, justo e piamente. Só uma coisa importante, sóbrios e piamente. Rapaz, É ter a consciência de que a partir do momento que eu aceitei a Cristo, eu estou eleito em Cristo, porém, se eu não viver da maneira que a palavra de Deus nos instrui, vamos perder esse caminho. Louvado seja Deus. É igual um exemplo. É igual um exemplo básico. Um exemplo. Qualquer pessoa que vai entrar numa faculdade, a pessoa vai entrar numa faculdade de Direito. Ela entrou, ela está predestinada ao quê? A ser um advogado, se tornar um advogado. Né? Mas se porém, a partir do momento que ele fez a inscrição, assistiu a primeira aula, ele está sujeito a ser advogado. Porém, se nesse período de 10 anos, ele, vamos supor que de 5 anos no caso, né? Vamos supor que no terceiro período ele parou. Em nenhum momento ele vai dizer, eu sou advogado. Não, ele só vai ser quando ele concluir. Da mesma forma, se nós só podemos dizer assim, realmente eu sou eleito em Cristo se eu andar, fazer aquilo que Deus manda, e quando Cristo arrebatar a sua igreja, chegarmos juntamente com Ele lá. Agora, aquela pessoa que quer viver, eu quero dizer que sou eleito em Cristo, mas quero viver do meu jeito, aí esquece. Agora, viu, é bom salientar que tem algumas religiões que, em questão da eleição e predestinação, eles têm assim como eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Então, se eu morrer, eu vou para o céu. Vamos lá, gente, vamos dar continuidade aqui. Não tem? Então, veja bem. Dá vontade de comentar ao mesmo tempo. Na realidade, aqui, olha só. Segundo ponto, vai falar sobre filhos por adoção. Né? Filhos por adoção. Predestinação, então, em Cristo. Né? Em Cristo. Aí nós nos tornamos filhos por adoção. A palavra adoção, né? Alguém que não tinha nenhum vínculo familiar com aquele, né? com aquele cidadão que resolveu fazer essa adoção. Então vamos lá. Por quê? Por quê? E por quem fomos adotados? Por quê e por quem fomos adotados? Bom, por quem nós fomos adotados por Deus, né? E por que nós fomos adotados? Nós nos fazemos filhos adotivos a partir do momento que nós fazemos todo esse processo que já foi estudado até agora. Nós nos convertemos a Cristo, aceitamos a sua morte vicária, nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, Jesus é o Filho unigênito de Deus, né? Ou seja, o único Filho gerado de Deus. E aí nós somos, todo ser humano é criatura, mas aí lá em João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos por adoção. Todos aqueles que se convertem a Cristo, aceitam a Cristo, são filhos por adoção, né? Através de Cristo. Jesus Cristo, exatamente. Então, estamos aí, a resposta que não né? É uma coisa muito interessante. Essa palavra grega para adoção iutesis, ou quer dizer, quer dizer filho, tesis é posição. Na Grécia Antiga, essa adoção não é como o pensamento hoje das pessoas de adotar uma criança. Sim. Então, na Grécia Antiga, né, a adoção de filho tinha a ver com a filiação, né,
por meio assim, de um filho atingir uma idade necessária e passar a ter uma posição, ser herdeiro de uma família. Então isso é muito importante nós frisar e saber, porque Paulo fala lá em Gálatas, eu até queria que Moisés lesse, por gentileza, Gálatas capítulo 4, no versículo 4 e 5. Então, através dessa adoção, tomando, por exemplo, que Paulo tomou, por exemplo, porque no judaísmo já não tinha esse conhecimento de adoção, mas na Grécia Antiga tinha, quando se chegava, né, a uma idade, aí eles participavam e tomavam uma posição de herdeiro na família. Mas pode ler aí, Gálatas capítulo 4, Sim. e o versículo 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, no momento dessa remissão, tanto para os judeus, como para o grego, como para os gentios que recebem a Cristo, essa remissão se torna uma adoção. Como, por exemplo, os gentios, nós que somos gentios, nós viemos a fazer parte da família de Deus, onde Paulo fala aos Romanos, capítulo 8:16, que o mesmo Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, há um testemunho do Espírito Santo no momento em que você recebe a adoção. No momento em que você participa dessa adoção, o próprio Espírito Santo que está em você testifica. É um testemunho, ele testemunha que você é o Filho de Deus, porque ele veio, Jesus, para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Então, os que creram no seu nome, então nós passamos agora a fazer parte da família como filhos, né? E somos herdeiros de Deus, cordeiros de Cristo, através da adoção. Louvado seja Deus. E assim também, o terceiro ponto, acredito que foi até explicado, que são os privilégios da adoção, né? Que é um dos privilégios, que são eles. Filhos, e aí vem a herdade, a herança, então são privilégios. E tudo está centralizado, quero que frisar uma coisa para os colegas, professores, que tudo está centralizado em Cristo. Nós não temos mérito nenhum. Agora, existe, é claro, a nossa posição como eleitos, né, para entrarmos, né, nessa porta de salvação, lembrando que a porta da salvação está aberta, mas eu posso também tentar sair pela tangente também. Eu posso tentar sair pela tangente também, tem essa também, porque o cidadão, por que se a gente fala assim, entrou uma vez e é salvo? Não adianta, porque a vida é como se fosse, a nossa vida, o nosso relacionamento interpessoal é como se fosse um teste. Sim. Porque o próprio na Bíblia vai dizer que se nós dizemos que amamos a Deus, mas que não vemos e não amamos o irmão que vemos, não sabe, né? Paulo ele fala uma palavra que nós esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É um privilégio futuro, e também esse privilégio de adoção é nós sabermos que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Outro privilégio, glorioso da adoção. Temos a adoção futura também. O arrebatamento, a vinda de Cristo. Não, só queria pegar gancho no que o senhor falou, presbiteriano, porque isso precisa ficar bem enfatizado, que o homem não tem participação na sua salvação, né? O argumento do calvinista, quando eles argumentam nossa visão, é que eles dizem que o homem tem, na nossa visão de Armínio, né? O homem participa da salvação porque ele faz a escolha, mas o fato de ele fazer a escolha não é ele participando, é ele optando.
Qual das duas, o que ele quer, se ele quer céu ou quer inferno. Porque veja bem, se uma pessoa que é predestinada a ir ao inferno, quando ela chega lá diante de Deus, porque a Bíblia diz que todo olho verá, né? Todos vão se dobrar perante ele. Se eu fui uma pessoa predestinada ao inferno, eu posso muito bem chegar a Deus e falar: Deus, eu não tive opção, eu não tive escolha, o Senhor já me predeterminou a ir para o inferno. Né? E Deus, ele não é um mau juiz, a Bíblia fala que ele é um justo juiz. Então, Deus jamais ele vai determinar alguém a ir para o inferno. Uma coisa importante, a graça, se fala graça irresistível e irresistível. Deus diz, o raciocínio de Calvino: se Deus escolheu você, não, você é salvo, você vai ser salvo, mas só que você gosta de estar tomando uma cervejinha, tomando uma pinguinha, se prostituindo. Não, eu prefiro esse mundo. Eu prefiro esse mundo, eu quero. Então a graça, no raciocínio de Calvino, está sendo irresistível. Ele é obrigado, então, quer dizer, esse raciocínio está sendo obrigado. Ele é salvo porque ele foi escolhido, mas ele quer a prostituição. Então, agora não, o nosso pensamento, a graça é irresistível. Se você quer ela, você tem que fazer por onde? Eu tenho que fazer. Mas se você não quer, então você caiu da graça, decaiu da graça. A Bíblia fala sobre isso aí, cair da graça. Por isso que temos que tomar muito cuidado. Louvado seja Deus. Pensamento. Louvado seja Deus. Não é isso aí? Então, agora nós vamos para o terceiro e último ponto, que fala sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo por seu incalculável amor. Aí, predestinação e salvação. Nós já até comentamos sobre isso. Eu fico até meio constrangido de fazer essa pergunta, e é claro que já foi respondido, mas eu gostaria, porque vai falar sobre a predestinação e a salvação, e a predestinação e o amor. O Márcio até pode colocar também a pergunta ali, né? A predestinação, então é evidente, não existe texto nenhum que diz que o homem foi condenado, já foi textos bíblicos aqui falar, que o homem foi condenado ao inferno, foi predestinado ao inferno. Não. A única base que nós temos em questão que já está condenado é quando Jesus, o próprio Jesus, em João 3, no capítulo 3, ele vai falar assim que os homens amaram mais quem crê nele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por enquanto não crê no unigênito Filho de Deus. É aí. Exatamente. Então ele já está condenado porque não. Mas na verdade não é predestinação. Não é predestinação, não. Porque enquanto ele tiver um fôlego de vida, então, mas aí dá uma base bíblica de crer, de a pessoa escolher. Ele não crê no unigênito Filho de Deus. Então, eu vejo esse versículo aí falando de opção, aquilo que eu tinha comentado antes. Você tem a opção de céu ou inferno. Quem não creu já está condenado, porque só existe dois caminhos, não existe um terceiro caminho, não existe purgatório, não existe nenhum outro caminho. Os que se tornam eleitos, como tudo que nós já estudamos até aqui, os que se tornam eleitos são predestinados. Agora, quem não fez essa opção, só tem uma opção para ele, é inferno. Mas é claro, assim como não existe predestinados ao céu, não existe predestinados ao inferno. É a escolha que cada um vai fazer. Louvado seja Deus. Ele não vem para a luz para que as suas obras não sejam reconhecidas. Moisés, algum comentário? É sobre a pergunta ali? Já foi, claro. Primeiro nós já tínhamos comentado que questão de pessoa predestinada ao inferno não existe. Aqui em Mateus 16, não, Mateus 16, Marcos 16.
Dizem, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E logo em seguida vai dizer assim: se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Hoje em dia as pessoas têm até aquele hábito de falar: mas eu creio em Deus. E muitas das vezes vai pregar para alguém: mas eu creio em Deus. O que nós temos que entender é essa palavra crer. Qual o significado dela, crer? Crer é você o quê? É você obedecer a Deus. Porque crer, qualquer um crê. Agora, obedecer, poucos irão obedecer. Então nós temos que entender isso. Quando você obedece a Deus, os mandamentos de Deus, aquilo que Ele nos aconselha, aí sim eu estou mostrando para Ele: Senhor, além de crer, eu obedeço o que o Senhor manda. Mas determinar que algumas pessoas foram predestinadas ao inferno e ao céu, isso não cabe a nós. Tanto é que nós vamos ver as 7 cartas do Apocalipse, cada um no final vai dizer ao que vencer. Exatamente. Ou seja, se você persistir, se você lutar até o fim, você será salvo. Até mesmo como Cristo vai dizer, que o amor de muito, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Ou seja, Ele está dando opção: você tem que lutar até o fim para alcançar a sua salvação. Porque se você não lutar até o final, aí sim você vai estar destinado ao inferno. Aí, no segundo ponto, vai falar sobre o amor, a presença do amor. O que levou Deus a nos amar, a nos escolher e predestinar? Porque, na realidade, o apóstolo Paulo vai dizer que miserável homem que sou, né? Aí ele diz assim: o bem que eu quero fazer, isso eu faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso faço. Então, quer dizer, eu acredito assim que o amor de Deus é tão maravilhoso que jamais estaria no coração de Deus, como o próprio Dionísio falou, que cai por terra quando nós acreditamos que, suponhamos, na casa existe muito isso no passado, sobre quebra de maldição dos pais sobre os filhos, aquela coisa toda, no meio, até no meio pentecostal houve isso, houve uma febre disso aí. E na realidade isso dá a ideia de que tem filho dentro de casa, se tiver 2 filhos, né? Um vai para o inferno e outro vai para o céu. Então isso cai por terra, os textos da palavra de Deus que falam que, como o Dionísio falou, que Deus é um amor de tal maneira, né? Não é isso? Então o amor de Deus é que nos leva a isso. Quero ressaltar mais uma vez aqui para os nossos professores que nós que tem ação de tudo que nós estamos falando aqui, a ação da eleição e predestinação, desde o começo da lição, está dizendo que Deus traçou o plano de salvação. Jesus ele veio cumprir esse projeto e o Espírito Santo ele dá continuidade. Então, por isso que ele, lá na lição anterior nós falamos sobre o penhor e lá o selo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo também vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo, ou seja, não extingais, não afastar o Espírito Santo da pessoa também, que é a nossa garantia, mas nós também podemos, né? Então o amor de Deus está relacionado a isso aí, eu acredito. E para nós finalizarmos, Moisés, assim, da questão da pergunta ali, o que levou Deus a nos escolher e a nos predestinar? Primeira coisa que eu vejo, Deus, a Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Primeira coisa. Então eu creio que Deus ama todos a ponto de ter dado o seu Filho para morrer pela humanidade. Primeiro, o plano de Deus. Claro que Deus já tinha um plano para a humanidade, né? Que era enviar o seu Filho. Tanto é que lá em Apocalipse 13:8, Deus vai dizer, né, que o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Não quer dizer que Cristo havia morrido antes do mundo existir. Ou seja, Deus já tinha um plano para a humanidade, de salvar a humanidade. Então, esse plano de Deus, e no final tem uma predestinação que no caso de levar o seu povo, escolher a sua igreja para arrebatar, tirar desse mundo cruel. No caso ali, ele havia predestinado aqueles que aceitam a Cristo,
eles entram nesse plano de Deus, que é de salvar a humanidade, esse amor que não éramos merecedores, mas Ele, quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ler de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre providenciando uma maneira de o homem se aproximar dele. Mas muitas das vezes o homem não quer esse plano de salvação de Deus para as nossas vidas. Eu resumo tudo nisso no amor de Deus, o que levou a Deus nos escolher, a nos predestinar. Em 1 João capítulo 3, versículo 1 ao 3. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece. Por que o mundo não nos conhece? Porque somos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Né? E ele fala assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, né? Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque como Ele é, veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então, quão grande caridade, né? O que levou a Deus a escolher, a predestinar essa grande caridade. É um resumo, né? Já tem mais. É isso aí. Eu também já estava em mente finalizado dessa mesma forma. É o amor de Deus. Não temos participação nenhuma, né? Temos nesse processo, mas temos o nosso poder de escolha. Não temos mérito, mas temos o nosso poder de escolha. Temos que fazer a nossa escolha, e se escolhermos servir a Deus, devemos viver conforme Deus quer que vivamos uma vida santa e irrepreensível. Louvado seja Deus. Amém. Quero agradecer aos professores que estão aqui, ao nosso presbítero Márcio, que está aí por detrás ali. Quero agradecer também ao nosso pastor Renato Teixeira Bruno, ao nosso presidente, né? E o nosso vice-presidente, pastor Sérgio Damasceno, por nos dar essa oportunidade. Bom, nós queremos agradecer a todos, que Deus abençoe, tenha uma boa aula e creia que, por mais esforços que nós fizermos, dependemos da grande e infinita graça e do amor de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.